Todo início de trabalho eu sempre tenho uma fala de agradecimento. E esse agradecimento é a equipe, a dedicação da equipe, o esforço, o trabalho que cada elemento faz. Então a gente tem que lembrar assim que em tudo a dedicação é um conjunto. E quando falta um elemento do conjunto, é um dente da engrenagem. Então, o elemento do conjunto tem que lembrar assim que ele também fica enriquecido. É só ir observando assim o conhecimento que ele adquiriu em relação às pessoas que ele conhece. 10 anos mais do que ele, 10 anos menos, da mesma idade, e ele pode confirmar assim que ele tem mais saber do que todos. Então, quem ganha é quem trabalha. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Vós, criaturas humanas, encontrais no juízo. Então nós temos que lembrarmos assim, que nós nos encontramos numa condição de estar prontos. E esse estar pronto, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que preencher todos os requisitos necessários para a vida interna da pessoa. Nós temos que lembrarmos, para o nosso conhecimento do corpo físico, é bem importante a pessoa perceber que uma desarmonia, uma doença, uma dor, ela anuncia antes. E que nós não fazemos essa observação. E que nós temos que lembrarmos assim que o que dá vida à pessoa é o conhecimento que ela tem. Então, quando fala que a pessoa tem fé, tem que lembrar assim que a fé tem que estar junto com o conhecimento. Não pode ter uma fé entorpecida. E cada pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele tem que lembrar assim, que ele tem uma confiança dentro dele. Aquele espírito humano que estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro dele, ele vai organizando a sua vida. E é bem importante assim, porque normalmente nós só falamos do ontem. Nós não falamos do amanhã. Por quê? É simples, porque nós nos encontramos numa condição atrasada. Nós não falamos da perspectiva, nós não falamos das soluções boas que nós tivemos. Nós só falamos dos problemas que nós temos que resolver. E quando nós falamos das decisões que tivemos, nós, se analisássemos, veríamos assim que teria que ter decisão melhor. Então, o posicionamento de uma mãe com um filho, de um pai com um filho, a gente ouve assim aquele posicionamento, a gente vê que falou 10 palavras, mas uma só era suficiente. Uma só dava para firmar, esclarecer, definir, posicionar, para nós sermos aproveitados nessa separação que existem assim, daqueles que servem e daqueles que não servem. Nós temos que sermos rigorosos conosco. Aquela condição bem séria assim que a pessoa fala assim, que uma pessoa dirigiu-se a um outro que tinha um conhecimento e disse assim que queria ter o saber. E o outro pegou, o levou num rio e enfiou a cabeça dele debaixo da água e ficou segurando. Quando ele soltou, perguntou para ele o que ele queria. Ele falou que queria só ar. Então, o nosso propósito, a nossa vontade de saber tem que ser assim, bem firme, bem definida, tirar todas as coisas para trás, porque eu falo do meu passado. Então o que eu estou falando do meu passado? Daquilo que foi me agradável, daquele trabalho que eu executei, daqueles passeios que eu pude participar. Eu não falo da minha perspectiva, do meu processo interior, do meu esforço que eu fiz, do que faço.
ao levantar mais cedo, procurar deitar mais cedo, o alimento adequado. Eu não falo, eu só falo daquilo que o outro vai ficar como se quisesse fazer também. Então, a nossa vida, a gente tem que lembrar assim, que o livro Na Luz da Verdade nos auxilia a termos esta capacidade. E é bem importante assim, que não está relacionado a pessoa ter dinheiro ou a pessoa não ter dinheiro. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que se ela tivesse dinheiro, ela então faria, mas nós temos que contar com o que nós temos no momento. É bem importante assim. O que a pessoa tem no momento? Ela tem ela. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro. Aquela qualidade assim que nós precisaríamos de ter todo um instante, de nos encontrarmos numa condição de estar presente todo momento. Então, nós temos que lembrarmos assim, trazer os ensinos para a nossa vida. Então, normalmente, nós levamos a nossa vida para os ensinos. Degradamos. Nós temos que trazer os ensinos e vivenciar os ensinos, ficarmos impregnados com os ensinos. Aquele critério, aquela coisa boa, daquele profissional que fica centrado ali no seu trabalho, não fica disperso. Então, dificilmente ele erra. Isso é físico. Então, nós tínhamos que trazer essa qualidade para nós. E de ter aquela vontade de sair do grau em que nós nos encontramos. O grau é verdadeiro, cada pessoa tem um nível, encontra-se num degrau da vida. E a pessoa tem que lembrar assim, que está muito bom, nós fazemos assim, está muito bom. Mas não vemos o outro degrau. E quando a pessoa muda de grau, encontra-se numa condição muito importante. Ela muda de grau, mas ela também tem uma ampliação. Tem outras belezas que ela aprecia. Isso é físico. Quando a pessoa está num degrau da escada, que a pessoa está arrumando e ela subiu numa escada, ela se encontra ali no primeiro degrau, a visão dela tem um limite. À medida em que ela vai subindo a escada, a visão que ela tem vai ampliando. A nossa vida interna é a mesma coisa. Compreendermos e nos esforçarmos para melhorarmos. A única coisa que uma pessoa tem na vida é ela mesma. Isso é fácil assim da gente ir observando. Ela trabalha numa empresa, ela julga que ela é importante, aquele empregador vê que ela não é tão importante assim e ela é substituída. Ela mora naquela moradia, ela tem os filhos ou não tem filhos, e as decisões daquela moradia não é somente dela. Então, as nossas importâncias são todas relativas, e são importâncias que são substituíveis. Agora, para nós temos que valorizarmos. E o valor está em compreender direito os ensinos. Isso é bem importante, porque essa compreensão dos ensinos está também da maneira que a pessoa pensa, da maneira que a pessoa sente. Uma mulher, por exemplo, nós conhecemos pessoas, homens e mulheres, que trouxeram inventos, criatividade, que beneficia muito a coletividade. O invento de uma caneta, o invento daquela peça que lava o arroz, a sabedoria que foi feita, aquele processo tão simples, e quem tem mais idade vê como era anteriormente. Então, são coisas muito simples que toda a comunidade foi muito beneficiada. Então, o que aconteceu com esse que trouxe esses benefícios? A mãe desse, quando estava gestando, estava ligada à luz. Ela se resguardou e, consequentemente, com os seus pensamentos bons, tendo ou não conhecimento dos ensinos, mas tendo a perspectiva dela de trazer um filho bom,
ligado à luz, ela não sofreu interferência. Então, esse filho veio ligado à luz. Isso é bem importante assim. Cada pessoa tem que lembrar que o procedimento que cada um precisa de ter é para ele, não é para as outras pessoas. Então, se uma pessoa quiser ter aquela condição bem importante assim de ser feliz, de ser nobre, polido, coerente com seus atos, com sua fala, ela tem que ser muito cuidadosa. Tem um ensino muito importante que fala assim que a fala da pessoa não pode passar nem do sim nem do não. Então, se uma mulher hoje quer trazer um filho ligado à luz, porque nós também conhecemos um ensino que fala assim, que ovelhas negras, então pais bons, ovelhas negras. Aquela mulher, quando estava gestando aquele filho, ela não ficou ligada com os pensamentos nobres, com polidez, com coerência. Ela continuou falando com os conhecidos e ela continuou falando da sua gravidez. Então o que acontece? Ela maculou-se. E nós sabemos assim que agora, toda época, teve assim muitos espíritos querendo fazer o resgate. Então ela possibilitou a influência daqueles com quem ela convivia e um espírito que não apresentava uma qualificação encarnou-se nela. Só que nós sabemos assim que um filho é a vida toda. Então esse descuido, aquele que descuidou, tem o problema o resto da sua vida. Porque é bem grave todas as coisas. Porque falta o saber, o descuido, a leviandade. Nós somos assim, levianos, não aprofundamos. E é bem sério. O aprofundamento, a segurança, a determinação, a gente vê com o trabalho do borracheiro. A pessoa vai lá para arrumar o pneu e a gente fica olhando o trabalho dele. Então a gente vê que ele colocou direito aquela roda no lugar e a gente fica observando se ele afixou direito aqueles parafusos. Porque muito raramente acontece de uma roda soltar. Então a pessoa só colocou os parafusos. Então nós também temos que lembrarmos assim que na nossa vida diária nós temos que nos tornarmos assim, firmes, definidos, seguros e com a nossa perspectiva de subirmos os degraus da vida. E nós sabemos que nós, porque mudamos de grau, não podemos descuidar. No caso de trabalhos externos que a pessoa executa, fica bem fácil assim. Ela apresenta como segura naquela profissão. Então tem muitos anos que está naquele setor. O empregador vê que tem muitas falhas. Ela não foi aprimorando, ela é substituída. E quando um funcionário é substituído, esse funcionário normalmente ele não arruma um emprego numa empresa melhor do que ele se encontrava. Ele arruma um trabalho, muitas vezes, numa empresa menor, com salários menores, e assim o padrão que ele tinha de sobrevivência diminui muito. Isso é físico. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento, não é diferente. Se a gente descuida, se a gente convive com qualquer um, a gente desce. E desceu, voltar ao nível anterior é muito trabalhoso. Fica bem fácil assim de observar uma criança que adoece. Ela muda o jeito de ser, ela volta ao estágio anterior. E o adulto é igual, não é diferente. Porque nós sempre achamos assim que é o corpo físico da pessoa. E a pessoa se encontra assim, com vestes bonitas. Então nós achamos que não tem importância. Tem importância, porque tem a impregnação do costume que aquela pessoa tem, do pensamento que aquela pessoa tem. Isso é físico. Então, a pessoa acha que não tem importância,
mas ela pode não perceber para ela, mas ela leva aquelas irradiações para dentro da sua moradia. Então, os seus, com quem ela convive, os animais, ficam impregnados com aquele costume. A vida de cada um de nós é dessa maneira. Se a pessoa quer melhorar, ela tem que lembrar que ela precisa de fazer a seleção dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus costumes, dos seus convívios. Muitas pessoas acham que visitar aquele ou receber aquela visita é um privilégio. A pessoa vai lá para limpar, vai lá para deixar as influências ruins que ele cultiva. E o outro fica lá com aquelas influências. E as influências a pessoa pode observar assim. Uma pessoa tem costume de usar um chapéu, ou uma blusa, ou uma pasta que a pessoa sempre carrega. Então o que acontece? A pessoa visitou e ela deixou aquele objeto naquele banco, naquele lugar. E a pessoa vai embora e leva o objeto, leva o pertence dela. A gente olha, pensa que aquele pertence se encontra naquele lugar. E a gente olha novamente, assim, bem rapidamente assim, porque a gente teve uma impressão. Não teve a impressão, aquelas irradiações ficaram. Isso é físico, porque nós soltamos um ácido, e esse ácido fica no lugar em que nós estávamos ou que nós estamos passando. É bem interessante assim, quando o adulto tem uma criança e tem um cachorro, e ele brinca com o adulto de esconde-esconde. Aquela criança tem lá seus poucos anos de vida, mas ela já tem uma vivacidade. Ela fala, eu brinco de esconde-esconde se o cachorro fica comigo. Então, ela não sabe achar o adulto. Mas como ela já brincou e ela aprendeu que o cachorro sabe achar o adulto, ela manda o cachorro ir na frente. Então, o cachorro vai direitinho onde o adulto se encontra. O que o cachorro viu? Ele cheirou, viu as irradiações que foram deixadas. Então, o adulto é encontrado. Isso é físico. Então, as convivências, a pessoa pensa que ela está enaltecida por conviver com esse ou com aquele outro, mas ela é um ponto de descarga. Por isso que muitas vezes a vida da pessoa não dá certo, porque ela não convive com o propósito que precisa de conviver. Ela convive com aquela maneira branda e o outro sente bem. E o outro descarrega. Então nós nos encontramos no juízo. E as advertências dos espíritos superiores sempre ecoam pela criação, para que a pessoa desperta. E é bem importante assim, porque quando nós temos um anseio verdadeiro de melhorar a saúde, de ter um saber, uma solução, então o que acontece? Os auxílios apresentam. Então, esses auxílios se encontram nas nossas proximidades. Nós é que temos que ter a capacidade de nos abrirmos, mas para isso a pessoa tem que conhecer os ensinos, o livro Na Luz da Verdade, ela tem que viver de acordo. Como o nosso propósito sempre foi fraco na vida, a pessoa está sempre querendo resolver somente as coisas materiais. A escola cara do filho que ele quer pagar, o veículo que ele precisa de trocar, o passeio que ele precisa de proporcionar. É sempre assim. Mas um resguardo todos os dias para que ele perceba o que vai ser bom para a sua vida. Porque a pessoa pode achar que ela vai ter tempo. Não temos tempo. Fica bem fácil assim que toda a época, do 0 ano aos 90, a pessoa não tem tempo. A criancinha pequena, a base dela já está na formação dela, do alimento adequado, do posicionamento, da maneira de ser, das normas do ambiente em que ela mora. Então, a estrutura dela, o método dela, e quando ela descuida, ela não acompanha mais o nível escolar. Essa condição assim de achar que tem um tempo pela frente, se é de 0 a 90 ou de 0 a 80, então quer dizer assim,
que a estrutura é como se fosse um triângulo, é a base e como está sendo edificada essa base, como ela está sendo estruturada, porque se estruturou mal, com costumes errados, com ambientes ruins, com descuidos de normas, de expressões. Então o que acontece? Ela chega nos 40 enfraquecida. Isso é físico. Só que então ela não vai descer para chegar nos 80. Porque a base que ela teve para subir é física. Isso fica bem fácil assim da gente ver com os atletas. A vida útil que eles apresentam. E não é falta de recurso financeiro. E não é falta de auxílio externo dos chamados treinadores. É falta da pessoa trabalhar com ela, com a perspectiva interior, daquela vontade ela mesma melhorar na vida. Então essa questão é bem simples assim. E a melhora, a pessoa tem que lembrar que não é somente melhorar a quantidade de alimentos ou a diversidade de alimentos. É dentro, como ela está compreendendo os ensinos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a mesma coisa acontece num período de gestação. Passa bem rápido assim. Numa semana já teve uma transformação, na semana seguinte já teve outra transformação. E as transformações, para reparar uma transformação anterior, já fica difícil. Porque dentro daquela gestante já entra também uma insegurança. Isso ela pode não saber verbalizar, mas ela já apresenta uma insegurança. E nós sabemos assim que quando um filho apresenta uma insegurança, quando a mãe faz um trabalho de estudar o livro Na Luz da Verdade, ela fala do período da gestação, dificuldades, limitações. Então, cada pessoa é que tem que fazer um trabalho para ele, porque quando uma pessoa melhora, ela melhora também no seu ambiente de trabalho, na sua moradia, ela fica agradável de ser vista, de relacionar com ela. Então nós temos que fazer esse trabalho. O tornar-se agradável, ser feliz, não é ser submisso, não é ser lacaio, é a pessoa ter um posicionamento na vida, o jeito de ser, a maneira que se comporta, a maneira que se fala. Então, a felicidade da pessoa não está nas coisas externas. E isso fica bem fácil assim, porque alguns julgam que é fazendo um determinado passeio, mas quando fazem o passeio, 10 dias depois a pessoa está querendo voltar para a moradia, já fala que foi demais. Então não é externo tudo que apresenta. Essa inversão de pôr para fora é um descuido de cada um por não estar observando do que ele necessita para ele. Então toda época os auxílios vieram. E toda época os seres humanos protelaram. Então nós sabemos assim que para sermos salvos nessa separação que está acontecendo, é a pessoa que tem que ter o posicionamento dela, ela que tem que apresentar-se com uma qualificação, ela é que tem que tornar-se. E essa vontade é física, não é mais ou menos, porque para as coisas externas a pessoa sabe utilizar dessa vontade, ela sabe programar o passeio, programar a recepção daqueles conhecidos para sua moradia, ela sabe fazer a programação para dar um presente para um filho, possibilitar a facilidade para o filho, ela sabe fazer tudo isso, mas a nossa vida é dentro de nós, para nós. O que eu estou fazendo para mim? Qual é a possibilidade que eu tenho de confiar nos ensinos? E a pessoa tem que lembrar assim, que todo instante da vida de cada um tem que ficar lúcido. E as coisas difíceis que apresenta, a pessoa tem que desenvolver uma maneira para receber os auxílios, para ter a força. Porque nós sabemos assim que a força é a vida. A força é a vontade de Deus. Então nós temos que receber da força e precisa de fazer uma diferença, porque muitos falam que precisa da força.
Se a pessoa fala errado, ela vai ter a força igual a do burro. Então vai vir mais problema para ela. Então ela tem que ter o saber para saber pedir também. E ela tem que observar que muitas outras vezes ela pediu, recebeu e não usou. E ficou morna nos posicionamentos, na moradia, nos posicionamentos do trabalho, com ela mesma, a moleza. E a gente sabe assim que quando o relógio toca de manhã, se a pessoa não levanta e se ela fala que vai ficar mais um pouquinho, o tempo passa. E é incrivelmente como esse tempo de manhã passa muito rápido. Então essa presteza, essa dureza com a gente para as coisas que precisam de serem. Então o livro Na Luz da Verdade é um auxílio para aqueles que já se encontram estudando e para aqueles que têm vontade de melhorar. E é bem importante assim, porque a pessoa começa a ver aquilo que ela precisa de resolver. Não é mais ou menos, tem muitas coisas que a pessoa precisa de resolver. Se ela não resolve, ela fica com a pendência. Então ela tem vontade de voltar lá atrás. Então é aquela condição assim bem interessante, porque quando as pessoas têm o costume de trabalhar logo cedo ou de fazer uma viagem logo cedo, ela deixa tudo arrumado próximo dela, do lugar que ela vai passar. Ela não pode esquecer nada, porque se esquece, não tem como voltar. A mesma coisa, a pessoa trabalha fora o dia inteiro, ela não deixa a janela aberta, porque ela sabe que ela não pode voltar. E ela já ouviu de muitos outros que a janela ficou aberta e que bens foram estragados. Então, nós sabemos assim que existe para muitas coisas na nossa vida definição. Agora, para o juízo, como a pessoa faz com ela mesma. O procedimento de poder continuar sobrevivendo à época atual que nós nos encontramos. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição. E temos que lembrarmos assim, que nós influímos nos outros. Se influímos mal, somos responsabilizados. Porque é comum uma ou outra pessoa ficou muitos anos sem ver um outro e aquele outro recebeu uma informação, uma instrução e quando ele o vê, ele fala, eu faço aquilo que você falou. Então aquilo que para aquele que está ouvindo agora, que esse que faz o que foi falado para ele, então pergunta o que ele está fazendo. Então ele fala, então aquela pessoa vê que aquilo que foi falado estava correto. Então a nossa fala tem que ser assim. Tem que ser duradoura, a vida toda tem que ser correta. E nós temos que lembrarmos assim, que nós recebemos influência de todos e que nós influímos em todos. Aqueles que não têm influência boa, também não podemos relacionar com eles. Nós temos que ter essa dignidade. Não tem importância se aquele convívio é um convívio profissional e que é com determinação. Mas se é um convívio de relacionamento, aquele que convive fica prejudicado, porque ele está trocando energia. Podemos observar assim, que nos relacionamentos tem uma troca de energia. Comercialmente fica bem fácil assim. A pessoa compra, o outro vende, o outro compra, o outro paga. Então comercialmente fica assim. No convívio é igual. Se nós convivermos com uma pessoa que não tem costume bom, que tem pensamentos ruins, então nós recebemos daquela influência e aquilo vai ficar impregnado em nós e vai interferir na nossa vida. Pode não interferir na minha vida, mas eu levo aquelas influências para dentro da minha moradia. Isso é físico. Podemos lembrar assim, que a gente já se encontra na cama à noite para ir dormir para o descanso físico e nós lembramos de um ato que foi acontecido às 8 da manhã. Então quer dizer que aquilo nos acompanhou o dia inteiro e está nos acompanhando ainda. Isso é bem simples assim, bem fácil de observar. A criança pequena, ela sonha com os coleguinhas da escola, ela fala o nome desses coleguinhas. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.